O homem manca pelo caminho, com uma mochila, e o que parece ser uma jarra de água. Ele pode parecer mais um soldado russo, marchando para a morte inevitável na Ucrânia. Mas observando melhor, você nota as rugas em seu rosto e o esforço em seus passos. Este não é um soldado de elite, mas um homem velho que o presidente russo Vladimir Putin envia para morrer por sua invasão. Essa é a situação atual do exército russo. O país começou a enviar avós para a frente de batalha devido à escassez de soldados. Putin está disposto a explorar os mais vulneráveis da sociedade russa para atingir seus objetivos. Putin vem preparando isso há algum tempo, conforme sua guerra consumia os recrutas mais jovens e soldados contratados com os quais iniciou sua invasão. O presidente da Rússia tem recorrido cada vez mais a soldados mais velhos para manter o efetivo elevado. Sinais dessa estratégia surgiram em julho de 2023, mas Putin ainda não focava nos idosos. Naquele mês, segundo o The Guardian, a Rússia elevou de 27 para 30 anos a idade máxima em que seus homens podem ser recrutados para o exército. A lei foi aprovada, proibindo recrutas de deixar a Rússia após receberem o aviso de recrutamento de um escritório de alistamento russo. Um pequeno passo, mas que revelou um problema profundo no exército russo. O país perdia os jovens que Putin pretendia usar para conquistar a Ucrânia. Com o número de possíveis recrutas em queda, Putin elevou a idade máxima de recrutamento para enviar mais pessoas ao fronte. A situação apenas se agrava. Oculta na lei que ampliava a idade máxima de recrutamento para 30 anos, havia outra lei. A Rússia elevou de 65 para 70 anos a idade máxima em que os reservistas podem ser convocados para servir no exército. A mensagem era clara: não há escapatória do exército russo. Para um ex-militar, a aposentadoria não é mais uma opção. Putin pode convocá-lo a qualquer instante para lutar na guerra da Ucrânia. Especificamente, a Reuters relatou na época, a nova lei significava que os soldados russos que haviam alcançado as mais altas patentes no exército do país seriam elegíveis para serem convocados de volta ao serviço até a idade de 70 anos. Isso é uma recompensa por uma vida de serviço distinto. Para outras patentes superiores, o limite de idade subiu para 65 anos. Os oficiais júnior também foram afetados pelos aumentos de idade, com a Rússia permitindo resgatar essas pessoas até os 60 anos. A base aumentou o limite de idade de 45 para 55 anos, permitindo que Putin extraia mais 10 anos de seus combatentes nas frentes de batalha. Essa estratégia gradual traz outra possibilidade. Suponha que a Rússia convoque um reservista de 54 anos para retornar ao fronte. Dentro de um ano, esse soldado estará voltando para casa? Não necessariamente. E se a Rússia o promover a oficial júnior durante seu serviço? Putin poderia tirar mais 5 anos dele. Se o soldado, milagrosamente, chegar aos 60 anos, uma promoção a oficial pode estar em seu futuro. Para as altas patentes do exército russo, mesmo que um dos novos grupos de soldados idosos sobreviva, a Rússia tem as ferramentas para mantê-los em suas fileiras pelo tempo necessário. As novas leis pavimentam o caminho para a transformação do exército russo. Esgotados os jovens recrutas que Putin usava para invadir a Ucrânia, o líder da Rússia concentrou-se em tropas mais velhas. As leis de mobilização foram modificadas, aceitando soldados contratados sem considerar idade, condição física ou aptidão para combate. Em outubro de 2024, o Moscow Times relata que o exército russo teve um enorme influxo de soldados contratados mais velhos, que muitos na Rússia veem como prejudiciais ao esforço de guerra do país. Nesse momento, soldados acima de 45 anos representavam cerca de metade dos novos recrutas russos, segundo o Moscow Times. Também citou uma fonte sênior anônima no gabinete do prefeito de Moscou. A Organização Mundial da Saúde revelou que a idade média dos recrutas aumentou de 40 no início de 2024 para 50 em outubro. E esses recrutas não eram os melhores que a população envelhecida da Rússia poderia fornecer. Todos estão doentes, disse um soldado russo na linha de frente. Estão com dores nas pernas, dores de cabeça e lentos. O veículo que reportou um estudo do russo Vyostka revelou que esses soldados mais velhos estão morrendo em números massivos. Vyostka diz que 2.475 dos voluntários da Rússia, com 45 anos ou mais, morreram até outubro de 2024, representando cerca de metade de todas as mortes confirmadas na Rússia. Até aquele momento do ano, esse número possivelmente é inferior ao real. A BBC reporta em maio de 2025 que o provável número de mortes na Rússia em 2024 foi de 112 mil.
Se metade dos 56 mil soldados russos mortos em 2024 tiverem 45 anos ou mais, isso significará uma grande perda de militares experientes para a Rússia. Testemunhamos aqui a transformação do que deveria ser um dos exércitos mais poderosos do mundo. A face de Putin fica cada vez mais enrugada e desgastada enquanto ele luta para encontrar mais soldados para enviar à frente de batalha. O canal do YouTube Warthog Defense resume bem a situação. Agora, todo o pessoal são avós, diz ele. Eles estão sendo abatidos, dizem os soldados russos. O mesmo canal também cita um soldado russo servindo na região de Donetsk que diz: desde o início do verão de 2024, nosso regimento perdeu cerca de metade de seus homens, 200 e 300 Soldado relata cerca de 500 mortos e feridos perto de Chazivyar. Reforços ainda estão sendo enviados. Mais da metade dos que chegam tem mais de 50 anos. E muitos não alcançam suas posições. Essa é a dura realidade do exército de Putin atualmente. Metade de seus soldados estão perto dos 50 anos ou já ultrapassaram há muito tempo essa barreira de idade. São velhos, fracos, doentes e, como o soldado revela, muitos nem alcançam suas posições, antes que sucumbam aos horrores de uma guerra que nunca deveriam enfrentar. Em um artigo de março de 2025, Ben Spencer, escrevendo para o podcast Redline, aprofundou-se na questão. Ele revelou que dos 88 mil soldados que a Media Zona afirma que a Rússia perdeu na Ucrânia, 23% deles eram soldados contratados com pouca ou nenhuma experiência militar anterior. Esse é um número importante, porque é um aumento substancial em relação aos 14% de mortes que esses tipos de soldados representavam em novembro de 2023. Isso indica que Putin tem contado cada vez mais com soldados contratados para suprir a falta de pessoal em seu exército conforme a guerra na Ucrânia se prolonga. Porque os soldados jovens e de elite com os quais ele começou estão morrendo. Muitos desses soldados contratados, como mencionado, são bem mais velhos do que aqueles que serviram a Putin no início da invasão. Isso é proposital. As mudanças nos alvos de recrutamento também estão sendo refletidas nas campanhas de propaganda do Kremlin. Os anúncios de recrutamento de 2025 estão sendo direcionados a um grupo completamente diferente de russos em comparação com os de 2022, segundo Spencer. Ele aponta para um anúncio circulando na Rússia que parece ser direcionado a russos de meia idade em funções que muitos no país considerariam de baixo prestígio. A mensagem é clara: escape da monotonia entrando no exército, orgulhe sua família e ganhe mais dinheiro do que jamais imaginou ser possível. Uma proposta aparentemente maravilhosa, exceto pelo fato de que a maioria dos alistados não retornará com vida. O tom de deboche do anúncio em relação aos papéis desempenhados por muitos desses homens de meia idade apenas reforça a mensagem. Tudo isso é uma estratégia de Putin, que usa táticas manipuladoras contra seu próprio povo por necessidade. Não porque ele queira necessariamente, mas ele tem que fazer isso por causa do grande número de seus soldados mais jovens que morreram na Ucrânia. Com anúncios assim, ele mira nos russos de meia idade e até nos avós, ridicularizando-os e desprezando suas posições humildes na vida. Ele apresenta a guerra na Ucrânia como a solução. Homens que talvez nunca tenham considerado ir para a Ucrânia são tentados pelas enormes somas de dinheiro e os pequenos vestígios de prestígio prometidos por Putin por seus esforços na guerra. Então eles morrem. Eles fazem isso enquanto retardam as demais tropas russas, com Putin tentando desesperadamente manter a ilusão da grande vantagem de mão de obra da Rússia. Talvez a mais trágica das histórias individuais a emergir do desespero de Putin seja a de Yuri Bushkovsky. Segundo o Financial Times, em fevereiro, Bushkovsky nasceu logo após o falecimento do notório líder soviético Joseph Stalin. Ele sobreviveu à Guerra Fria e testemunhou a dissolução da União Soviética, dando lugar à atual Rússia moderna. Ele então assistiu enquanto seu presidente invadia a Ucrânia, como parte de uma suposta operação militar especial para unificar novamente a Rússia e a Ucrânia. Obviamente, algo nisso tudo inspirou Bushkovsky. Aos 69 anos, o avô, que trabalhou a maior parte da vida como taxista, se viu na linha de frente. Como muitos outros, ele faleceu poucos meses antes de completar 70 anos. Bushkovsky fornece um rosto humano para a exploração dos de meia idade e idosos. Isso parece ter se tornado o principal negócio de Putin até 2024 e em 25.
Seu espesso bigode branco e as rugas ao redor dos olhos revelam a história de um homem que jamais deveria ter lutado. Mas ele estava, e agora está morto. Outra vítima de uma abordagem para contratar soldados. Isso levou a idade média daqueles sob contratos russos a ser bem acima de 40 anos, diz o Financial Times. Temos aqui uma combinação de escolhas de Putin que criaram um exército envelhecido. O aumento da idade de recrutamento e das idades máximas para a convocação de reservistas na Rússia, por ele foram importantes primeiros passos. Putin tem como alvo os cidadãos mais velhos da Rússia com uma mensagem distorcida, prometendo prestígio em troca de patriotismo em sua abordagem de contratação. Criando um exército que depende cada vez mais de pessoas de meia idade e idosos para servirem como bucha de canhão. É isso que essas pessoas representam para Putin. Ele não está contratando pessoas mais velhas para o seu exército, pois acredita que elas trazem sabedoria e experiência para auxiliar os mais jovens. Como mencionado, muitos desses soldados contratados russos que servem na Ucrânia não possuem experiência militar anterior. Eles passarão poucas semanas de treinamento antes de serem enviados para a luta. Putin quer esses soldados porque sua tática na Ucrânia é sobrecarregar o país com sua vantagem de mão de obra. E a chave para Putin sobrecarregar é absorver tanto da munição da Ucrânia que eventualmente ela não terá mais com o que lutar. Os soldados mais velhos da Rússia não estão na Ucrânia para lutar, mas sim para absorver balas. Esse é o propósito deles. Mas tudo isso nos leva a duas perguntas, ambas nos fazendo questionar por quê? Por que Putin foi forçado a contar com soldados mais velhos para sustentar seu esforço de guerra na Ucrânia? E por que esses soldados estão tão dispostos a lutar por Putin, mesmo sabendo que provavelmente estão concordando em ser enviados para a morte? Começando com o motivo de Putin estar contratando mais soldados mais velhos, já tocamos em um dos motivos: a taxa de baixas fora de controle da Rússia. As forças de Putin perderam muito mais soldados do que se imaginava quando ele iniciou sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022. Em março de 2025, o país enfrentava perdas diárias de cerca de 1.000 soldados mortos, feridos ou capturados na Ucrânia. Isso se compara desfavoravelmente à Ucrânia, que a CNN diz ter sofrido quase 40.000 baixas até o início de junho, entre 60.000 e 10.000, das quais eram mortes. Semanas depois, a Rússia ultrapassou 1 milhão de baixas. Os corpos continuam sendo empilhados na pira da ambição de Putin. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 1 milhão e 30 e 1.620 soldados até 11 de julho, indicando que não houve desaceleração desde que ultrapassou a marca de 1 milhão. Aqui estão os resultados da abordagem de desgaste de Putin em ação. O líder da Rússia está sendo forçado a contratar soldados cada vez mais velhos porque está ficando sem pessoas mais jovens para enviar para as linhas de frente. Os números de baixas revelam tudo. Há um número limitado de russos dispostos a lutar pela causa de Putin sem uma mobilização completa e forçada. Putin está no ponto em que aceitará qualquer um que conseguir, apenas para manter o fluxo de corpos quentes entrando na Ucrânia. Para Putin, não importa que muitos de seus soldados mais velhos sequer consigam carregar suas mochilas ou cavar trincheiras e valas para se protegerem. Eles são simplesmente carne para canhão. Se esses soldados mais velhos morrerem, pelo menos levaram uma bala ucraniana consigo. Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual Putin agora está focando em soldados mais velhos. A Rússia tem uma crise de recrutamento. Isso não seria evidente ao analisar os principais números, especialmente os provenientes da própria Rússia. Em maio, o Moscow Times noticiou que Putin alegou que a Rússia está recrutando quase o dobro de soldados em comparação com a Ucrânia. Segundo o líder russo, até 60.000 pessoas se voluntariam mensalmente para o exército russo em 2025, um número muito maior que os 30.000 ucranianos recrutados à força, ele afirma. Esse número também sugere que a Rússia está mais do que compensando sua alta taxa de baixas. Se está perdendo 1.000 soldados por dia, isso equivale a cerca de 30.000 por mês. Recrutar 60.000 mensalmente permite à Rússia substituir cada baixa por 2 soldados, tornando a situação da Ucrânia quase desesperadora. No entanto, os números de recrutamento da Rússia não são tão impressionantes quanto parecem. Segundo a Nova Voz da Ucrânia, em 30 de maio, Putin provavelmente está exagerando muito os números entregues à sua imprensa estatal.
O veículo relata um estudo de outra organização de mídia independente, que descobriu que o gasto do orçamento federal. Relatórios indicam que a Rússia recrutou de 374.200 a 407.200 soldados contratados em 2024. Mesmo no limite superior, isso equivale a 33.933 soldados por mês, muito aquém da alegação de 60 mil. O relatório acrescenta que a situação não melhorou em 2025, diz a Nova Voz da Ucrânia. Segundo o relatório, o número real de novos soldados contratados diariamente até o verão de 2025 pode ser quase metade dos 1.800 anunciados por Putin. Segundo o pesquisador Yanis Kluger, seu monitoramento dos centros de recrutamento russos indica que a Rússia está recrutando cerca de 1.000 soldados diariamente. Isso corresponde a cerca de 30 mil recrutas por mês. A Warthog Defense também destaca a importância de considerar a qualidade desses recrutas. Os centros de recrutamento militar russo enfrentam pressão contínua e cotas para obter novos recrutas. Eles não estão muito preocupados em garantir que os homens estejam realmente aptos para lutar, afirma ele. Os resultados de testes físicos obrigatórios e as lesões que um recruta pode levar para a batalha estão sendo ignorados. Isso indica que mais pessoas idosas estão sendo empregadas. Putin está ignorando os controles e equilíbrios que deveriam mantê-los fora do exército russo. Ao fazer isso, ele também gasta muito dinheiro, cerca de 22 milhões por dia em recrutamento militar, segundo o Moscow Times. Isso nos leva de volta à segunda pergunta feita anteriormente. Por que as gerações mais velhas da Rússia estão se alistando para lutar? A cifra de 22 milhões diários sugere que eles estão se alistando devido ao alto pagamento recebido. Segundo o iStories, Putin elevou os bônus de assinatura únicos para soldados contratados do exército russo de 195 mil para 400 mil rublos em 2024. Isso equivale a cerca de $5.100 só para assinar um contrato militar. Depois, o pagamento segue, entrando. De acordo com Dara Massikot, membro sênior do programa Rússia e Eurásia no Carnegie Endowment for International Peace. A maioria das pessoas é atraída principalmente por dinheiro e incentivos, ela ressalta. Eles estão oferecendo um salário base mensal de combate de cerca de 20 mil rublos, o que equivale a 2.000 a 3.000 dólares. Esses salários estão entre os 10-15% mais altos da Rússia, portanto, não são insignificantes. Isso está proporcionando salários a muitas pessoas que antes não os tinham. Mencionamos como Putin está usando o suposto prestígio do exército russo em sua propaganda. Esse prestígio significa mais dinheiro nos bolsos de soldados mais velhos que nunca tiveram tanto dinheiro antes. Além dos bônus de assinatura e salários altos, a Rússia também oferece compensação financeira às famílias dos soldados mortos na Ucrânia. De acordo com o Business Insider, esses pagamentos equivalem a 6% do orçamento federal russo para 2024. Essencialmente, significa que as famílias dos que assinam contratos recebem uma grande quantia em dinheiro após a morte do soldado, além dos altos salários que ele ganha. Coloque-se no lugar de um senhor russo mais velho por um momento. Você não quer participar da sangrenta guerra de Putin. Não importa se acha que é justa ou não. Você está velho demais e tudo dói. Você quer continuar fazendo o que faz até poder se aposentar. Mas então, o exército russo aparece e oferece mais dinheiro do que você já viu na vida. Por seu serviço, você terá o suficiente para possivelmente comprar um apartamento para seu filho, pagar a faculdade da sua filha e garantir uma vida confortável para sua esposa. Não importa se você quer lutar ou não. Você se sente compelido a fazer isso porque uma oportunidade de ganhar dinheiro como essa provavelmente nunca mais aparecerá. É por isso que tantas pessoas de meia idade e idosos estão se alistando no exército de Putin. O líder russo removeu os obstáculos que o teriam impedido de agir assim anteriormente e a substituiu por grandes pagamentos para quem se alistar. Muitos que assinam sabem que não voltarão, mas decidiram assim para prover o futuro de suas famílias. É exploração em grande escala. Putin está satisfeito em preencher seu exército com mais avós para absorver balas, ocultando os problemas reais que suas tropas enfrentam na Ucrânia. Mas em breve, Putin pode não ter mais recursos para honrar os contratos com os cidadãos mais velhos da Rússia. A Ucrânia busca assegurar isso por meio de ataques contra o que mantém a Rússia viva, a Frota Sombra. Assista ao nosso vídeo para mais informações e inscreva-se no Show Militar para acompanhar os últimos desafios enfrentados pelo exército de Putin. E obrigado por assistir.